Fala, Fel, tranquilo? Vessone indignado com Memphis Depay e também trouxe informações de bastidores do Timão. E o Timão que tem Rodrigo Garro que já pode participar de treino junto com o elenco nessa semana, agilizando a sua volta. A gente vai trazer tudo no vídeo de agora, então já se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Derrota fora de casa. Tá aí o São Paulo, na beira da crise aí com 9 pontos, o Corinthians tá com 10. Um ponto a mais do que o São Paulo. Vessa, só mandar um recado para você do Maurão da Fiel, que mora lá no meu prédio e que hoje estava indignado com o Memphis, enlouquecido, mas bravo mesmo, né? Uns pode bater um pênalti assim, quem joga no Corinthians. E mais, lembra do Pato, que no vestiário a coisa ficou ruim para ele? Duvido que tenha acontecido algo parecido com o Memphis no vestiário do Corinthians. Maurão, um abraço solidário a você. Meu time não se bate pênalti assim. Vessa, e aí? Mas aí que tá, é o que eu quero entender, porque me parece que dentro da torcida do Corinthians ninguém ligou muito para isso aí. Tudo bem, perdeu, faz parte e tudo mais. O Memphis ainda conta com o apoio da Fiel. Maurão tá louco? Não. Acho que a torcida sim, ficou brava. O Rodrigo Vessone, torcedor do Corinthians, também ficou bravo. Muito bravo com a decisão do Memphis. Assim como fiquei, por exemplo, quando uma pirotecnia que o Romero foi fazer o ano passado lá no Newton Santos. Isso mesmo. Só que o jornalista Rodrigo Vessone já esperava por isso daí. Foi a 8ª cavadinha que ele deu na carreira dele. 2 pela seleção holandesa, 4 pelo Lyon. Enfim, ele já tinha feito várias vezes. É a segunda das 8, ele perdeu 2, agora a estatística fez 6 e perdeu 2. E essa foi a segunda que ele perdeu. Então, nessa mesa a gente já falou, eu já falei sobre isso, e a gente muitas vezes consegue tentar antecipar algumas coisas. O Memphis é isso aí. É o cara que sobe na bola, é o cara que dá o rolinho quando tá perdendo, que dá o chapéu quando tá perdendo. É o cara que numa final de campeonato falou pro Mateuzinho: bate o lateral nas minhas costas. Alguém já tinha visto um lateral batido nas costas para ganhar tempo? Ele foi lá, deu as costas pro Mateuzinho, o Mateuzinho bateu nas costas dele. Então, o Rodrigo aqui quer desrespeitar a competição, mas... Então, o Memphis, ele é assim. Eu também não gosto. Eu prefiro o estilo do Tevez, que punha a cabeça no pé do zagueiro para tirar uma bola. O meu gosto de jogador de futebol é o jeito que o Tevez se comportava com a camisa do Corinthians. Mas eu tenho que entender que quando você contrata Memphis Depay, você contrata esse showman. É esse jogador que tem no futebol um divertimento, que também faz do futebol um entretenimento. Então, ele não fez a cavadinha por menosprezo do Mirassol naquela cena patética dos jogadores do Mirassol, que aquilo é patético. Aliás, só um adendo. Ao invés dos jogadores do Mirassol irem até o Walter para comemorar a defesa, para dar o parabéns ao Walter, elogiar o Walter, eles se preocuparam mais em ir ao Memphis do que ao próprio companheiro, uma cena completamente patética. E quem faz o recurso que ele fez, a responsabilidade dele é na boa e na ruim. Eu vou ganhar o elogio se deu tudo certo e o mundo cai na minha cabeça se dá tudo errado. Então, eu acho que ele tinha essa consciência e o mundo caiu na cabeça dele. A única coisa que minimizou é que deu 2 minutos, ele bateu o escanteio, o Kaká fez 1-0, virou 1-0, que era o que o corintiano queria basicamente na primeira etapa. Então o gol do Kaká, com a assistência dele, naquele momento, quando tá 1-0 e termina, vai pro intervalo, minimizou bem. Assim, você sentia na rede social, tava todo mundo destruindo ele, e a hora que sai o gol, aquilo diminui. Só que a hora que toma virada, todo mundo vai lembrar de novo da cavadinha dele. Então, assim, o torcedor tem todo o direito de reclamar, o torcedor ficou pé da vida, eu também, repito, eu também fiquei, mas ele é assim. Então, quando você contrata Memphis Depay, existe um pacote Memphis Depay e vem uma cavadinha junto, vem o rolinho, vem o chapéu, a gente gostando ou não, a gente querendo ou não, é assim que é. E você vai falar assim, Vessone, você acha que ele pode fazer de novo? Pode. Eu acho até que ele vai fazer de novo. Até o final do ano, eu acho que ele vai tentar de novo. Porque é isso aí, o Memphis, ele tem essa característica, essa personalidade. E eu repito, eu como torcedor, eu odiei o que ele fez e condeno bastante. E aí, Arnaldo?
Por enquanto, o Vessone condenou, o Vessone pessoa física e pessoa jurídica, duas pessoas diferentes, né? O torcedor condena, o jornalista O também. CPF e o CNPJ. Eu acho que ele descreveu bem o que é o Memphis Depay. Acho que a situação que ele se encontra hoje, a gente comparou, eu continuo com a minha imagem, o mais próximo que eu consegui fazer atleta, comparação com o Memphis Depay, foi o Edilson pela embaixadinha, subir na bola e o jeito de jogar e a diversão aliada à competição. Quando ele joga pelo São Caetano e fala pros companheiros, esse Mascherano, eu vou dar um rolinho Vou no dar um Mascherano. rolinho no Ele meio da não perna. sossega enquanto não desce o rolinho no Mascherano. E aí... Contra? Contra o Corinthians, pelo São Caetano. Por que eu lembrei do Edilson? Porque o Edilson era campeão mundial, brasileiro não sei quantas vezes, tal, quando saiu tomando uma coça, uma prensa no estacionamento do Corinthians. Essa situação, desse tipo de jogador, por melhor que ele seja, ele só funciona num clube popular quando a coisa vai bem e o clube popular vence. E dá tudo certo. E dá tudo certo. Quando o clube popular perde, ele vai canalizar todas as situações. Então, eu acho que ele tem, talvez ele tenha isso até em mente, não sei se sabe exatamente como funciona o Corinthians na ruim. Não teve a ruim até agora, embora as coisas estejam nebulosas, o extracampo esteja ameaçando. Ele viveu o Corinthians numa ótima desde que ele chegou, contribuiu para o Corinthians estar numa ótima esportivamente, mas agora a coisa está mais instável, né? No Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, menos na Copa do Brasil. Acho que a questão agora é o Corinthians tentar, nessa nova etapa até a parada mundial, o seu treinador sobretudo, não exatamente corrigir o Memphis Depay, mas corrigir o principal problema do time, que é a vulnerabilidade, né? Que continua sendo uma coisa incrível. O Vessone falou, viu a classificação do campeonato, é a segunda defesa mais vazada. Mas 14-8 para um time grande, isso é um absurdo. Que é uma coisa, né, que muda o zagueiro, muda o volante, muda o técnico até agora e continua sendo um time muito vulnerável, muito exposto, capaz de tomar não sei quantas finalizações de qualquer time do Brasileirão. Então, essa é uma situação que pode comprometer a Sul-Americana de vez, está por um fio, e a campanha no Brasileiro, né? E o Memphis Depay, ele vai ter que lidar com situações como essa. Ele não, talvez, se o Yuri Alberto tivesse em campo, seria ele o batedor, talvez, mas vamos combinar que o 2025 do Memphis Depay já teve de tudo, inclusive tomar a camisa 10 e tal, um monte de... E ele está exposto, como a gente conversou aqui, a partir do momento em que o seu contrato é todo revelado, ele está exposto para a nação brasileira. E acho que quando ele falhar, quando o time falhar, ele vai ser o principal responsável. Isso para mim está muito claro. E o jogo de Mirassol mostrou mais um pouco disso. Eu só queria deixar uma coisa muito clara. Eu, quando disse que jogador no meu time não bate pênalti assim, não é porque me incomode o fato do sujeito ter um recurso e tentar, com esse recurso, fazer o gol, né? O Djalminha jogou no Palmeiras. Ele começou nunca gostei com uma cavadinha. Negócio. Nunca gostei. Não me incomoda o sujeito dar rolinho, chapéu, subir em cima da bola, bater o arremesso lateral nas costas. Esse tipo de coisa não me incomoda. Existe a ética do jogo e dentro do jogo os jogadores é que se ajustam, tá? Agora, eu, por definição, se é o meu time e eu sou treinador, o pênalti você bate no lugar onde a USP manda bater. Tem um estudo, fui atrás e descobri. Tem um lugar que o goleiro não pega. Então é lá que tem que bater, não é com cavadinha, aquela paradinha que o cara sai correndo lá, que nem o Rony fez no Mundial. Daquela Aquele sapateada. eu quis matar, eu quase quebrei a minha televisão. Porque perdeu o pênalti ali, tudo bem, mas daquele jeito não. Fala, Fiel. O Garro aí pode participar de treinos com o elenco do Timão já nessa semana e a gente vai ver agora o prazo de retorno. A data já está marcada e Garro pode voltar a vestir a camisa do Coringão. E a gente sabe que precisa muito do nosso camisa 8. O Corinthians está em falta de criação
e o Garro é crucial para isso. Infelizmente, Igor Coronado não tá dando conta, né, fiel? Ó, depois de iniciar o processo de testes em campo no CT Joaquim Grava, Garro já pode voltar a treinar parcialmente, hein, fiel, com os demais jogadores do elenco do Corinthians nos próximos dias. Ó, o planejamento é que o jogador de 27 anos participe de parte da atividade já neste final de semana, ou seja, esse próximo sábado ou domingo. E conforme foi apurado aí pela reportagem do Meu Timão, camisa 8 pode voltar a ter minutos, ou seja, voltar a jogar, a entrar em campo pela equipe do Timão no duelo contra o Vitória pelo Brasileirão, lá na Neoquímica Arena, no dia 1º de junho. Então tá aí, fiel, dia 1º de junho, expectativa para Rodrigo Garro voltar a vestir a camisa do Timão, voltar a entrar em campo e ajudar a gente aí, porque o time tá precisando, hein, fiel? Que falta que tá fazendo o Rodrigo Garro nesse time do nosso Corinthians. A evolução de Garro nas próximas 2 semanas será determinante para a definição interna de um prazo. Até então, essa é uma perspectiva, é algo, vamos dizer assim, não definitivo, mas é uma programação aí que tanto o setor médico do Coringão, departamento médico e a comissão técnica espera conseguir alcançar, que dia 1º de junho Garro volte a vestir e entrar em campo ajudando o Coringão aí no Brasileirão. No momento, o argentino faz testes leves em campo no centro de treinamento e ainda trabalha para recuperar a força física. Muito tempo parado, né, fiel? O retorno aos gramados será de forma cautelosa para evitar novos problemas físicos no futuro. Então, mesmo o Garro voltando aí no dia 1º de junho, não espere muita minutagem, não espere talvez até ele de titular nos primeiros jogos. Então, algo vai ser feito com muita calma, com muita sabedoria para evitar alguma outra lesão e perder Garro por muito mais tempo. Ele não atua desde a final do Paulistão, dia 27 de março, a gente está aí no dia 12 de maio, então quase 2 meses parado, ele vai ficar em torno ali de 2 meses e meio, quase 3 meses parado. Ele trata uma tendinopatia patelar no joelho direito que se intensificou na reta final da temporada passada. E sem o meia à disposição aí, o Dorival Júnior está fazendo testes no meio de campo, inclusive o próprio Ramon Dias vinha fazendo, né, fiel? E ainda tenta encontrar a formação ideal, que demonstra muita dificuldade do Corinthians se encaixar. Tinha se encontrado com Garro, com os 3 volantes, né? 3 volantes, Garro, Memphis Depay e Yuri na frente, era o time titular, era a formação mais forte do Corinthians. E a gente perdeu isso e o time não se encontrou mais, né, fiel? Na derrota para o Mirassol, Igor Coronado foi o responsável pela criação do timão. Breno Bidon e Carrídio também são opções para o setor na ausência de Garro, mas o Carrídio até o momento, em nenhum momento fez assim verdadeiramente um cara de criação, foi mais na tentativa de Bidon. Na minha opinião, não dá certo. Bidon ainda acha ele um bom jogador, mas chuta muito pouco no gol, cria muito pouco quando joga nessa posição de meio. Eu acho que como volante ele ainda consegue ajudar mais o time. E, na minha opinião, o Breno Bidon ainda precisa ganhar um pouquinho mais de corpo físico ali para disputar melhor o Campeonato Brasileiro, principalmente as competições internacionais que exigem muito do físico do atleta. E aí, Rodrigo Garro, perto de voltar, programação para que seja dia 1º de junho. Se você gostou do vídeo, se inscreva, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo, fiel. Valeu!